Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós já iniciamos o mês de agosto, é um mês vocacional. E nesse primeiro final de semana nós vamos rezar pela vocação aos ministérios ordenados. E vamos olhar rapidamente para o Evangelho que a Igreja nos propõe para este final de semana. Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi para o barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. E Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que a multidão se sentasse na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos começaram a ficar satisfeitos. Sobraram 12 pedaços. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Estas são para nós palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, dentre muitas lições que podemos tirar desse Evangelho para a nossa vida, nós queremos destacar apenas algumas. Nesse Evangelho fica evidente que Jesus é um homem do povo, está no meio do povo, sente a necessidade do povo. E Jesus então, mesmo marcado humanamente pela tristeza da morte de João Batista, Jesus não usa desse estado psicológico para justificar a sua possibilidade de fazer o bem. Quando ele olha para as multidões, ele então enche-se de compaixão. Jesus, mesmo na dor, ele tem a capacidade de enxergar a dor dos outros. É aquilo que também nós precisamos fazer. Para além das nossas dores, dos nossos descontentamentos, para além das nossas decepções, nós precisamos olhar o coração das pessoas que mais precisam. Olhar não com o olhar da ciência, não com o olhar da razão, mas com o olhar do coração. Compaixão é uma virtude divina. Jesus teve compaixão. E quando nós temos compaixão, nós tomamos uma atitude. E aqui está a grande relevância. Que atitude nós estamos tendo diante da necessidade das pessoas? Estamos tendo uma atitude pessimista, que é a atitude dos discípulos? Estamos tendo uma atitude proativa, otimista, cheia de expectativa e positividade, como é a de Jesus? E Jesus é esse grande pedagogo que quer nos capacitar, quer fazer com que nós descubramos que nós temos dons. Cada um de nós temos os 5 pães e os 2 peixes. Cada um de nós temos o 7 qualitativo da Bíblia. Este número simbólico que expressa a totalidade. Deus nos deu a capacidade de fazer o bem. Ele nos deu os dons. Cabe a nós descobrir, e as necessidades fazem isso conosco. Faz a gente perceber que nós temos capacidades para ser colocada à disposição dos irmãos. E Jesus pede então que eles não despeçam as multidões. Irmãos e irmãs, diante de uma necessidade, muitas vezes nós temos 2 atitudes. Ou nós mandamos embora, ou então nós vamos embora. E Jesus quer que nós fiquemos, resolvemos e olhemos para as necessidades com um olhar proativo e cheio de expectativa positiva. Jesus não gosta das coisas desorganizadas, e é por isso que quando ele multiplica os pães, ele então pede que as multidões se sentem e se organizem.
Precisamos ter uma organização para que o que nós temos, os nossos recursos, sejam recursos que alcancem a necessidade de todos. Olhemos também para a organização das nossas estruturas. Irmãos e irmãs, que a Eucaristia possa ser esse pão, que está para além do pão que mata a fome do estômago, mas essa fome e essa sede de Deus, que somente em Deus nós encontraremos a saciedade. Sejamos essa presença no mundo. Que Deus abençoe você ricamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.